Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos então já nos preparando para o nosso encontro, para o nosso trabalho da noite de hoje. Vamos começar então com a nossa prece, para que possamos mais uma vez reunir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, não é mesmo? Então, vamos lá, vou colocar aqui uma musiquinha suave, para que possamos iniciar o nosso trabalho da noite. Graças a Deus, Senhor, muita paz. Estamos aqui reunidos, Jesus, em Seu nome, para fazermos o nosso estudo, o nosso trabalho, as nossas vibrações, procurando através desses momentos, Senhor, a nossa elevação, a união dos nossos pensamentos, para que juntos possamos ser mais fortes. Se conosco, Senhor, através dos teus mensageiros, potencializando as nossas energias. Que seja então em seu nome, em nome dos Espíritos amigos protetores, e acima de tudo em nome de Deus, que é nosso Pai, damos por iniciado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos dando sequência ao nosso estudo do livro Fonte Viva, Mensagens de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição número 81, que tem como título A Candeia Viva. Vamos lá. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Desenvolvimento de Emmanuel. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desviaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Então vamos lendo e vamos fazendo alguns comentários, alguns apontamentos. Então aqui Emmanuel já começa assim a nos esclarecer que as palavras de Jesus elas foram distorcidas, foram levadas, vamos dizer assim, ao chamado pé da letra, como muitas mensagens, ou como a maioria das mensagens e das falas de Jesus. E essa aqui não seria diferente com relação ao quê? À pregação, à exposição das ideias, da religião, né? E Emmanuel aqui considera isso já nesse primeiro parágrafo, que houve esse equívoco, né? De poder levar, de que a mensagem estaria relacionada à pregação, a levar a palavra e até mesmo colocando uma palavra forte aqui, como violentar os vizinhos, impondo a obrigação, né, de aceitar o seu ponto de vista particular, o que está totalmente equivocada a ideia de Jesus, quando ele vai, então, esclarecendo nesse sentido. Aí no segundo parágrafo ele diz assim: em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Então ele quer também ressaltar que a palavra é importante, a exposição das ideias, a exposição da ideia também é importante, né? O amparo ao irmão também é importante, mas essa assertiva de Jesus ela vai mais além disso. E é aí que ele vai então nos esclarecendo. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida.
nossa existência é a candeia viva. Então, Emmanuel usa o próprio exemplo da candeia, né, demonstrando que ela é esse exemplo, que para que ela possa iluminar, para que ela possa dar a luz, fazer a sua função, ela tem que consumir a força, consumir o próprio combustível, né? Porque sem isso ela não faz o papel para o qual ela foi destinada. Então é nesse exemplo, é nessa imagem, né? A imagem, como Emmanuel sempre gosta de colocar essas imagens, demonstrando que para essa exposição da luz é preciso que haja um consumo de energia. E aí ele segue. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal, né? Então não há nenhuma vantagem em consumir energia e despender forças se isso não está proporcionando, como ele diz aqui, proveito para ninguém. Ou então somente para exaltar o que? O orgulho, a vaidade, né? O nosso ego, insuflando o nosso ego? Não. Né? Precisa que haja proveito para o outro. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Emmanuel sempre nos chamando a atenção, né, para a questão do próximo. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Então nós devemos sempre o quê? Compartilhar, né? Compartilhar o nosso aprendizado, as nossas boas ideias. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Então todos nós, todos, né? Não é só aqueles que estão na frente de um trabalho, aqueles que estão na frente da divulgação do bem, né? Que são os que estão verdadeiramente produzindo. Aquele quer dizer que todos nós, independente da posição em que possamos estar ocupando, temos sim condições de espalhar a luz e de fazer o bem, segundo, é claro, as nossas possibilidades, mas todos nós temos essa capacidade. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios, insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo, ou seja, os nossos exemplos, né? Nós podemos falar sobre o Evangelho, podemos conversar com um amigo, né, a respeito da doutrina espírita. Podemos fazer isso? Claro que podemos, mas ele deixa aqui bem claro que a iluminação espiritual, a candeia viva, vai ser sempre a imagem do que nós somos, né? Daquilo que nós estamos lutando, construindo dentro de nós. É o exemplo, é sempre a questão do exemplo, né? A força do exemplo. E aí ele finaliza. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então aqui Emmanuel finaliza, né, de forma brilhante, né, nesse conceito, nessa demonstração de exemplo, em que nós devemos verdadeiramente, né, gastar as nossas energias na boa vontade, na renúncia, no sacrifício. Isso nós fazemos mesmo com os nossos parentes, dentro das nossas relações mais próximas, né? E a gente às vezes precisa entender um pouco mais essa questão do bem, porque todos nós, dia desse eu estava até lendo uma reflexão muito interessante, né, falando justamente sobre essa questão da missão, que todos nós na Terra temos a nossa missão, que estamos aqui para cumprir uma tarefa. Isso é certo, né? Todos nós. Chamamos de missão, geralmente entendemos como missão aqueles que estão sempre à frente de um grande trabalho, né? Mas esquecemos que muitas vezes a pequena missão está dentro de casa, né? A dona de casa, por exemplo, ela cumpre uma missão,
né? Às vezes ela reencarnou naquela situação, né, para ser dona de casa, às vezes não teve oportunidade de estudar, ou se teve, não teve condições de manter, e às vezes é uma pessoa, né, que tem pouca cultura, mas ela tem aquela função de dona de casa, de assistir os filhos enquanto o marido trabalha, enfim, a tradicional dona de casa, né, aqueles moldes em que nós conhecemos. É uma missão que ela cumpre. E ali, cumprindo bem essa missão, ela está espalhando bem. Ela está demonstrando a resignação, a coragem, dando exemplo para os filhos de luta, dando exemplo para o marido de capacidade de poder sustentar uma obra, de sustentar a casa naquele sentido das tarefas domésticas. Então, um exemplo simples, né, que eu gostaria de dar aqui nesse sentido, de que todos nós temos a nossa missão e que podemos dar exemplos, né, de realização dentro de pequenas coisas. E é nisso que estamos verdadeiramente espalhando a luz, né? E que possamos, dentro das nossas possibilidades, dos desafios da nossa vida, fazer sempre o nosso melhor. Então, ficamos por aqui. Vamos então fazer a nossa prece, encerrando, fazendo as nossas vibrações, equilibrando sempre, porque é muito importante, né, que a gente tenha esses momentos, né, de reflexão, que sempre eles nos trazem uma situação melhor de crescimento e de entendimento. Então vamos orar, buscando novamente a Jesus, os nossos mensageiros espirituais, que possam estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos inspirando para a realização de todas as nossas tarefas, nos auxiliando em nossas missões, nossas pequenas missões, nossas tarefas diárias, de podermos dar o bom exemplo, o exemplo da paciência, da resignação, da compreensão, da tolerância. Tantos pequenos exemplos que acabam influenciando aqueles que estão à nossa volta. Fortaleça, Jesus, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, para que possamos enfrentar esses desafios da vida com coragem e bom ânimo sempre. Envolva, Jesus, o nosso planeta com as suas vibrações de paz e de equilíbrio, para que o nosso querido planeta Terra possa cumprir também a função, a missão a qual ela se destina. Envolva, Senhor, o nosso lar de Teresa, que é a nossa casa, com vibrações de equilíbrio, de harmonia, que os amigos espirituais que lá trabalham possam receber as nossas melhores vibrações neste momento para o trabalho junto aos espíritos sofredores que lá estão. Envolva, Senhor, todos nós, o nosso lar, os nossos familiares, a nossa humanidade, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente compreender o sentido da vida. Que seja então em seu nome, em nome dos espíritos amigos protetores, em nome de Antônio de Aquino, Teresa, em nome de Paulo e Estevão, damos por finalizado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então finalizamos mais um encontro, graças a Deus, fiquem todos em paz com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.